Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Dicas Registrais para a segunda fase do concurso de São Paulo. E o meu convidado é o professor Gustavo Arruda, que é registrador de imóveis no estado de São Paulo. Muito bom dia a todos. Sempre uma alegria grande estar aqui com vocês no Quinta com o DG, a nossa programação semanal, onde abordamos aí vários temas notariais e registrais. Bom dia para o Francisco, para o Gustavo que já está aqui. O pessoal que for entrando vai mandando um bom dia. E hoje o nosso tema é um tema importante. Nós vamos falar sobre dicas registrais para a segunda fase do concurso de São Paulo que acontecerá no domingo. Bom dia para Carla, para Maria Leonor, para Luísa. Mas eu sempre digo o seguinte, se você não vai fazer a segunda fase de São Paulo no próximo domingo, você fica aqui com a gente, por quê? Porque nós vamos falar sobre temas registrais bem interessantes. Aliás, hoje eu vou mais aprender do que falar, né? Registro de imóveis não é efetivamente a minha especialidade, mas é a especialidade do Gustavo Arruda, que é um registrador muito competente e que estará aqui conosco. Bom dia para o Pedrão, lá de Campos do Jordão. Um abraço para o Pedro. Dois recados importantes, antes de eu já liberar a entrada do Gustavo aqui conosco para ouvir todas as coisas boas que ele tem para falar para a gente. Recado número 1, a nossa programação acontece toda quinta-feira, 7h38 da manhã. Então anota aí na tua agenda para você estar aqui conosco, firmar esse compromisso com o aprendizado e aqui estar para sempre absorver o que tem de melhor no mundo notarial e registral. E a informação número 2, que também é um pedido, eu sempre peço para a galera que está aqui conosco compartilhar o conteúdo da nossa live. Do lado aqui da caixinha dos comentários tem um símbolo de um aviãozinho. Você pode clicar lá e mandar para quem possa se beneficiar do nosso conteúdo. E lembrando que apesar do nosso conteúdo ficar gravado, é importante você estar aqui ao vivo e a cores, porque você pode fazer perguntas, tanto para mim como para os nossos convidados. E o nosso convidado, no caso, hoje é o Gustavo. Mandando um abraço aqui para o Paulo, nosso querido amigo que está sempre aqui conosco no Quinta com o DG. Vamos trazer aqui o Gustavo, que é o nosso convidado de hoje, e começar esse bate-papo legal na fase de São Paulo e a toda e qualquer pessoa que queira aprender o direito registral. Grande Gustavo, bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Arthur. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui dos quatro cantos do Brasil. Satisfação estar de novo aqui contigo nessa live. É o seu programa, mas é também uma responsabilidade social praticamente estar aqui. O pessoal já está contando com as lives do DG nas vésperas de prova, além dos momentos de treinamento aí, as vésperas de prova, todo mundo ansioso essa semana com a prova que se avizinha. Então, obrigado Pois de é. novo pelo convite e parabéns aí por manter viva seu canal de educação aqui. Obrigado, meu amigo. Valeu, Gustavo. É uma honra ter você aqui. De fato, você tocou num ponto legal. Eu gosto muito de manter a nossa programação, porque ela eu vejo muito esse papel da gente contribuir um pouquinho com as pessoas, né? Cada um à sua maneira. O pessoal que vai fazer prova, trazendo dicas para prova, o pessoal que estuda para cartórios também, para atuar nos cartórios. É sempre legal a gente manter esse foco na atuação aí e retribuir um pouco tanta coisa que a gente obteve por meio do concurso, que é o que vai acontecer no próximo domingo, né, Gustavo? Eu falo que a gente que conseguiu, né, essa aprovação, que é o objetivo de tanta gente, eu acho que, claro, isso é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, mas também é importante a gente retribuir um pouquinho do tanto, né, que a gente tem, que é muito mesmo, e é legal a gente estar por aqui. E é uma honra te receber novamente, Gustavo, que já apareceu aqui outras vezes. O Gustavo tem uma história legal, né, gente, dentro do notarial e registral. Ele era juiz no estado, ele foi juiz no estado do Rio de Janeiro, e aí ele migrou aqui para São Paulo no 11º concurso, né, Gustavo? Foi isso, 11º. para ser o registrador de imóveis de Aguaí, onde ele se encontra até hoje. Aguaí, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então, bem legal a gente ter uma pessoa que tem a vivência da magistratura, tem a vivência dos cartórios e que vai colaborar aqui conosco
para a segunda fase com dicas registrais. Já falei para o pessoal até que hoje quem fala mais aqui é você, porque registros não são a minha especialidade, mas eu estou ouvindo aqui, aprendendo. Só que eu pensei, Gustavo, no seguinte, antes da gente falar especificamente nas dicas registrais, o que você acha aí que, enfim, tem um potencial para cair na prova, e claro, até falei para a galera, quem não vai fazer a prova, fica aqui, porque a gente tem aí várias dicas legais sobre registro de imóveis, que é uma matéria que basicamente permeia a atuação de todo mundo no universo dos cartórios. Eu queria te ouvir. Outro dia a gente conversou aqui com o Mário e com a Andrea sobre algumas dicas para a segunda fase, algumas dicas gerais. Eu acho que vale a pena a gente passar por algumas delas hoje, né? A gente está aqui praticamente numa antevéspera de prova e a gente sabe que a segunda fase é uma fase com algumas especificidades. E eu queria que você contasse um pouquinho assim para a galera algumas dicas bacanas para o domingo, pensando em organização de segunda fase. Bom dia aí para Maria Leonor. Materiais, escrita, organização de ideias. Eu acho que vale a pena a gente passar um pouquinho sobre esses temas antes de falar especificamente sobre os aspectos registrais. A gente falou até, para dar um início aí à conversa, da importância, né, do candidato estar preparado no pré-prova, de organizar material, de ver certinho o local de prova, de ter uma organização com caligrafia. A gente bateu muito nessa tecla da caligrafia, que eu acho que é super importante, porque, cara, você sabe que tem dias que eu estou escrevendo alguma coisa, eu falo, meu, nem eu estou entendendo a minha letra, depois a gente não escreve mais, e quando escreve tá com pressa, né? Tá sempre com pressa, escrevendo correndo alguma coisa. E para ajudar na prova, a gente ficou sabendo que não tem relógio. Então as pessoas estão lá organizando a prova, não tem um controle de tempo. Então, fala um pouco para a gente sobre essas questões de organização que eu acho que são bem valiosas. Não, acho que essas questões são imprescindíveis, Arthur. A gente está agora aqui, hoje é quinta-feira, véspera de prova, né? A gente tem basicamente quinta, sexta e sábado para a prova que se avizinha no domingo. A gente está numa situação basicamente que quem fez, fez, e quem não fez, não faz mais. Agora é a hora realmente de focar no dia da prova e fazer com que as coisas aconteçam. Nesse momento agora, eu acho que duas providências são imprescindíveis: a organização do material e a organização do dia da prova. A organização do material ela é relevante porque muitas vezes o candidato está indo para a prova com um material novo, exatamente porque ele pintou, rabiscou, anotou todo o seu material ao longo dos seus estudos. E aí, para não ficar na insegurança de ser barrado na prova, ele compra um vademecum novo, ele vai com material virgem, vamos dizer assim, e isso pode causar alguma dificuldade na hora da prova, no momento de localização das coisas lá. Então é importante agora, nesses dias que antecedem a prova, eu acho que realmente folhear esse material e localizar as coisas lá. Então, no Vademecum, eu costumava marcar as principais leis e já verificar onde as coisas estavam, assim, para você não perder tempo tentando localizar um código civil da vida, Legal. para você não perder tempo tentando localizar o capítulo 20 das normas, que é o que você vai usar principalmente, né, na parte do RI. Então, acho que ter esse material minimamente marcado é uma maneira agora de você se organizar nesse material que você vai usar durante a prova e ter familiaridade com ele. Então, pensar bem o que vai ser levado lá no dia, conferir com o edital aquilo que pode e aquilo que não pode. Vamos lembrar Papai, que anotações acadêmicas, como tá lá na sala. ou doutrinárias, como súmulas, Papai tá etc., elas arrumando. não podem ser usadas no dia. E, portanto, a gente tem que ter essa familiaridade aí com o material. Acho que essa é uma providência muito importante para ser adotada agora nesses dias de véspera. É, inclusive, uma coisa, um trabalho manual que faz a gente descansar um pouco a cabeça, né? Os trabalhos manuais, eles relaxam um pouco a gente no dia na véspera da prova. Então, organizar o material, eu acho que é uma providência importante. A segunda Legal. providência importante, importantíssima, é organizar o dia da prova.
né? E organizar o dia da prova é visualizar com antecedência aquilo que a gente vai fazer no dia da prova. Que horas que a gente tem que estar lá, que horas que a gente tem que acordar, o que que a gente vai comer no café da manhã, o que que a gente vai levar de eventualmente um lanchinho para ficar lá, como é que a gente vai se dirigir ao dia da prova, se é fácil estacionar, não é fácil estacionar, se é melhor ir de Uber, o que que é melhor fazer. Por quê? Porque no dia da prova, a gente já gasta muita energia para resolver a prova. E se a gente passar um estresse muito grande Tensão também, né? Com a prova, Gustavo, a isso. tensão, Se a como gente o passar um momento. estresse muito grande na hora de entrar na prova, você vai entrar para a prova já esgotado. Então é importante não gastar, não consumir a nossa energia com isso, né? Sabe, para saber, tô tenso porque acho que eu vou chegar atrasado. Aí chega lá, não sabe onde parar o carro. No estacionamento que era para estar aberto está fechado. Na rua não pode parar, é proibido. Aí você deixa o seu lugar no lugar onde não pode parar, com medo de ser o carro guinchado. Enfim, todo esse tipo de coisa vão drenar uma energia que a gente deveria focar para o dia da prova lá. E isso parece besteira, mas não é. Então, vamos organizar aí direito o cronograma, saber onde a gente está, onde a gente vai acordar, o que a gente vai comer, como é que a gente vai chegar no dia da prova e evitar gastar energia tendo que tomar decisões com relação a esses assuntos que vão só prejudicar o momento da prova. Então, isso tudo são providências preliminares a serem pensadas agora, nesses dias que antecedem a prova. Para depois a gente Legal. poder chegar lá na hora da prova e aí a gente tentar fazer fluir aquilo que a gente vai falar agora, que é uma organização mínima da prova, né? A gente está esperando lá uma dissertação, uma peça prática e duas questões, pelo menos é assim que tem sido feito nos últimos concursos, é assim que deve acontecer Foi na agora nesse momento. foi na segunda fase da primeira prova do Notas e Protestos, foi essa divisão também, né? Que é o sinal que pode acontecer igual. Isso, então assim, é o que a gente está esperando para essa prova. E eu acho que o foco aqui nessa prova escrita aqui, sem dúvida, são nas duas partes que valem mais ponto, que são a peça prática e a dissertação. E nesse ponto aqui, eu acho que a gente pode falar de maneira separada para as duas, mas eu acho que o que vai ser mais importante de estruturar entre as questões e a dissertação é a dissertação. Ela é mais complexa, por isso ela vale mais ponto, e ela comporta alguma organização e algumas dicas que são fundamentais para a gente fazer a prova. Eu gosto de enumerar alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes antes da gente sair escrevendo uma dissertação, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender o tema. E entender o tema exige uma leitura detida, com calma, às vezes por mais de uma vez, do enunciado. Se você quiser fazer uns grifos ali no enunciado, salientando os aspectos que são relevantes. Eu acho que isso já dá uma organização visual, mas é importante entender mesmo o tema e se questionar se será que você está sabendo aquilo que o examinador está querendo solicitar? Porque às vezes isso fica evidente, mas às vezes não é tão evidente. Então, vamos ler a questão e vamos entender exatamente. Na sequência, eu acho que é importante a gente criar uma espécie de um esboço daquilo que a gente vai escrever. E aqui o esboço não é escrever a dissertação para tentar passar limpo, né? Uhum. Aqui o esboço é realmente tentar fazer uma estrutura da dissertação, colocando no papel as ideias que a gente pretende enfrentar na ordem que elas surgirem na nossa cabeça. Porque aqui, no primeiro momento, quando você está se estruturando para escrever, a primeira coisa é tentar não esquecer nada daquilo que é relevante. Então vai vindo na cabeça, vai escrevendo, ainda que seja numa ordem meio questionável. Vai colocando no papel. E depois de colocar isso no papel, a gente deve tentar entender qual que é a melhor ordem lógica de desenvolvimento dessas ideias. Então aí você pode fazer setinhas, pegar essas palavras, mover para cima, mover para baixo, porque a gente está muito habituado a escrever com o editor de texto. E no editor de texto é fácil. Você volta no parágrafo lá de cima, insere uma ideia, relê,
coloca tudo em ordem, apaga aquilo que está ruim, move de lugar. Isso tudo é uma maravilha, né? Sim, Mas, porque na época que era a máquina de escrever, né, Arthur, eu peguei o final dessa fase, né, porque eu ainda estava na faculdade, mas eu acho que muita gente aqui nem viu essa fase da máquina de escrever. Você não podia editar. Então você já tinha que se organizar. Acho que a nossa cabeça estava mais preparada para esse tipo de situação. sim. Agora que a gente está muito habituado com o processador de texto, isso não existe. Então a gente tem que dar um jeito de fazer isso na unha mesmo, lá no dia, que planejar um desenvolvimento lógico dessa narrativa que a gente vai fazer, né? E quando a gente vai planejando esse desenvolvimento lógico, eu acho que é importante a gente já ir colocando ao lado dessas ideias, que são ideias mais chave, as evidências que a gente quer demonstrar, né? Se tem algum item das normas para citar, algum dispositivo de lei, eu acho que convém colocar entre parênteses ali qual que é a nossa referência, tomando muito cuidado para não fazer um plágiozinho daquele dispositivo, porque se fosse para copiar o dispositivo, a questão provavelmente não estava na prova. Eu acho que a gente tem que Exato. partir desse pressuposto. A gente precisa desenvolver alguma ideia, a gente pode ancorar e sustentar essa ideia em dispositivos legais. Eu acho até importante fazer isso, porque talvez no momento da correção o corretor ali tenha um espelho com esses dispositivos, então fica fácil para ele se organizar também. Mas eu não acho que é o caso de sair copiando, quando muito parafraseando os dispositivos de lei. Eu acho que talvez fundamentar a disposição neles é relevante, assim como fundamentar em alguma decisão da Corregedoria, do Conselho Superior, do STF, do STJ, sem a necessidade, claro, de citar número de decisão nem nada, mas dizendo que há decisão nesse sentido, ou precedente, ou jurisprudência, eu acho que é relevante, ou súmula, quem Uhum. sabe, né? Eu acho que tudo isso é relevante, dá para a gente ir usando essas evidências. E aí a gente vai ter uma coerência, um desenvolvimento coerente daquilo que a gente pretende colocar no papel para a dissertação. Então, a partir do momento em que você colocou as ideias no papel, reordenou essas ideias no papel, marcou entre parênteses alguns dispositivos ou itens das normas ou do Código Nacional de Normas, etc., você tem ali já o que você vai escrever, né? Nesse ponto, eu acho que dois parágrafos são mais relevantes para uma dissertação, que é a introdução e a conclusão. E a introdução, pessoal, eu acho que dá para a gente deixar para escrever em último lugar. Então faz o esboço primeiro, coloca as ideias no papel, ordena essas ideias de maneira coerente e lógica, e depois a gente pode partir para a elaboração de uma introdução, porque a introdução tem que ser uma introdução forte, tem que ser o ponto da dissertação em que a gente vai apresentar a controvérsia e a linha de raciocínio que a gente vai seguir. Para a gente também depois fechar com uma conclusão, que seja uma conclusão forte. Então, se eu fosse escrever no papel dois parágrafos, eu escreveria introdução e conclusão. Se está muito apertado no tempo, não faça isso. Mas se der para escrever alguma coisa, escreva introdução e conclusão para saber que elas têm que ser boas, têm que ser fortes. Isso vai deixar uma impressão legal com o examinador. Eu acho que não convém fazer assim muito de maneira espontânea. E aí, depois Legal. disso, é partir para escrever. Eu acho que assim a gente vai conseguir ter uma dissertação bacana. Legal. Eu gostei de duas coisas que você falou, super importantes. A primeira, essa questão da organização de ideias. A gente bate muito nessa tecla porque parece, pô, você vai falar de o cara não consegue entregar uma prova de segunda fase, acontece, principalmente com pessoas que querem ter a ideia de escrever basicamente a dissertação como um todo e depois passar limpo. Não dá tempo. Não dá tempo de você fazer uma prova com qualidade, escrevendo tudo e depois passando a limpo. Então você tem que criar uma maneira de. O Gustavo falou, organize as suas ideias antes de escrever. Então não é que você vai escrever o texto inteiro para passar limpo, você vai ter uma organização de ideias e depois você passa a escrever com
qualidade baseado na tua organização. Agora, não tenha a falsa ideia de que você vai conseguir escrever um texto todo e depois passar limpo. Não dá tempo. Não dá tempo. Agora, esse ponto que você trouxe de dar um carinho, por exemplo, para os parágrafos de introdução e conclusão, e talvez eles sim você dá uma desenvolvida um pouco maior, ótimo, porque são aqueles pontos de início e finalização que são pontos-chave para uma dissertação. E outro ponto que você citou, que eu destaco e gosto também de falar sempre, não copia a letra da lei. Você pode basear o teu raciocínio na lei e esse link que você cita é valiosíssimo. Olha, eu estou justificando que os requisitos do concurso público estão no artigo 14 da Lei 8935, mas você não precisa copiar o artigo 14 da Lei 8935, por quê? Porque você leva a lei para a prova. Se copiar a lei vale esse ponto, você não poderia levar. Então eu gosto dessa ideia porque tem muita gente também que às vezes constrói raciocínios copiando lei. Não copiando às vezes literalmente, mas copiando a estrutura de ideias. E isso não vai te dar uma posição de destaque na segunda fase. Então, quis destacar esses dois pontos, organização de ideias e não copiar a lei, né? A lei ela é uma base para você justificar o teu raciocínio. A gente sempre bate na tecla, o que vale muito para uma segunda fase? O teu raciocínio, a tua construção de ideias sobre aquele tema. E preferencialmente, claro, tudo que você puder trazer que está fora da lei, vai contar pontos. Doutrina, jurisprudência, princípio, classificação, tudo isso agrega. É óbvio, não precisa, eu não preciso saber o número da decisão, mas eu posso saber a ideia da decisão. E aí, isso com certeza é um diferencial para uma prova de segunda fase comparado aí a outras, enfim, a outras provas que às vezes passam por um cenário ali de repetição, repetição e repetição, né? Esse é um ponto interessante. Eu gostei dessa parte que você Também não é falou. necessário ficar citando o nome do doutrinador X Sim, ou Y que sim, sustenta essa ou aquela posição. Porque na segunda fase não se trata de mostrar esse tipo de conhecimento, né? Eu acho que isso. isso não agrega muita erudição ao texto, e às vezes, pelo contrário, é um doutrinador que não conta com a simpatia do seu examinador, vai saber. Então, aqui eu acho que é relevante, assim, se tem duas posições doutrinárias, então apresenta duas posições doutrinárias e depois uma síntese. Não é necessário falar que o doutrinador X e o doutrinador Y defendem isso e aquilo, porque às vezes a gente se equivoca, né? Às vezes o galo cantou, a gente não sabe onde. Então não se preocupa com isso, né? Apresenta que tem doutrina nesse sentido, ó, uma parte da doutrina pensa assim, uma parte da doutrina pensa assado, e prevalece isso, né? Isso. Ou de acordo com o conselho da magistratura ou a jurisprudência administrativa tem abraçado essa tese, isso aí já é super suficiente. Deixa o seu texto impessoal e, portanto, mais seguro, né? Eu acho que citar os nomes assim também eu acho que é uma coisa que eu evitaria Sim, de fazer, tá? E evitar de usar uma linguagem rebuscada, né? Eu acho que menos é mais. Um português muito sim, claro, ele já é muito difícil. Um português simples, ele já é muito difícil e ele é super chique, tá? Então, o português bom, né? Sabe aquele negócio meio Machado de Assis, assim? Aquela coisa meio manchete de jornal. É português, a ideia é se fazer compreender. A ideia não é citar latim, a ideia não é citar textos em outras línguas, né? Eu não sim, estudei latim na faculdade, mas talvez o teu examinador tenha estudado, né? Tem, às vezes, sei lá quem vai corrigir isso aí, se é um desembargador que estudou lá na década de 70 e ele fez grego e latim na escola dele, sei lá, pô, eu não fiz. E pô, é cheio de declinação, de modo, de caso. Poxa, não vamos arriscar, sabe? sim. Então vamos transitar pelo português com palavras simples e, pelo amor de Deus, com gramática e ortografia corretas. A gente não vai perder ponto por causa disso, tá? Por favor.
Legal, é verdade. E essa questão de citar, você sabe que às vezes querer ser muito detalhista na citação de um doutrinador ou de uma decisão pode jogar contra você, quando na verdade se você fosse um pouco mais simples no teu desenvolvimento, a coisa seria muito favorável. Porque, pô, sei lá, você se propõe a citar o número de uma decisão. Se você citou errado, problema para você. Se você tivesse dito somente há decisões nesse sentido e coloca, você não se compromete e transmite a ideia que é mais importante, que é o que a decisão falou. Então, doutrinador, de fato, não precisa ficar citando o fulano, o Beltrano, não, tem doutrina aqui, doutrina ali, e isso eu acho que basta, eu acho que é mais do que suficiente, na verdade, para você performar de forma adequada. Gustavo, uma coisa, antes da gente falar sobre os temas registrais, trazer algumas ideias rápidas para o pessoal, queria te fazer uma pergunta. A gente acho que trouxe, assim, falamos um pouco aqui sobre estrutura, pré-prova e tal, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, enfim, contemplando algumas outras dicas da prova em si. A prova, ela tem o registro de imóveis, mas também tem o TD e o PJ, né? A gente não pode esquecer disso. Você acha que TD e PJ tem alguma chance de cair em dissertação e peça prática ou a chance maior é desses temas virem numa pergunta? E acrescento uma outra informação que eu gostaria que você trabalhasse. Você contempla, vislumbra algum tema de destaque dentro dessas especialidades para eventualmente dar uma dica? E aqui, pessoal, um ponto importante. Até outro dia eu falei com o Gustavo por mensagem no WhatsApp sobre quais. Tudo que a gente fala aqui que acreditamos que vai cair são ideias que a gente tem, mas fazer exercício de adivinhação é praticamente impossível. Tá? Então, aqui são ideias que a gente imagina que possam ser perguntadas e tal, mas não há garantias. Qualquer coisa pode ser perguntada, tanto que pensando numa dissertação da primeira fase, da primeira prova da segunda fase, notas e protestos, grupo um, compromisso de venda e compra. Eu acho que ninguém talvez apostasse em uma dissertação de compromisso. Vários temas foram falados. O tema da peça prática, algumas pessoas trouxeram, a gente mesmo falou um pouquinho sobre algumas ideias, mas são ideias, tá? Que a gente pensa aqui para trazer para vocês. TD e PJ, você acha que cai? Onde pode cair? E você pensa em algum potencial tema para essas duas matérias? Olha, TD e PJ deve aparecer sim na prova, mas eu apostaria mais que eles seriam temas cobrados nas perguntas e não exatamente na dissertação. Nesse âmbito aí das perguntas, a gente deve ter alguma coisa mais bate-pronto, assim, sabe? Então, é habitual que a pergunta que seja formulada seja um pouco mais objetiva, com menos complexidade, acadêmica e doutrinária, para que a gente possa apresentar e, portanto, também não pode ser um negócio muito imediato. Então, costuma aparecer ali nessas perguntas, às vezes, alguma coisa muito capciosa dessa interface entre o direito imobiliário e o mercado financeiro. Então, às vezes, ali aparece alguma pergunta sobre cédula de crédito, sobre aqueles instrumentos que a gente não. Às vezes a gente passa meio batido nas leis, né? Então, Uhum. às vezes aparece ali. E PJ também pode aparecer ali. Recentemente teve uma decisão do Conselho que foi muito interessante, que é um tema que esteve em alta num passado recente, agora está um pouco dormente, que é o que diz respeito à maconha e plantio de maconha ou desenvolvimento medicinal de subprodutos da maconha. E teve uma decisão do Conselho admitindo a criação de uma PJ com um objeto de pesquisa científica nesse sentido. Esse tema, eu acho que ele esteve em destaque por causa do julgamento do Supremo ali, a respeito da descriminalização do porte das drogas. Embora as coisas não estejam tão diretamente vinculadas, porque uma coisa é o porte de droga para consumo próprio, outra coisa completamente diferente é o desenvolvimento de pesquisa científica, né,
para utilização de uma substância que pode ter um efeito psicotrópico, mas os temas ali se sobrepõem. Então, eu acho que ganha relevância saber distinguir as situações e dizer o que que pode vir. Mas eu não apostaria que isso viria numa questão dissertativa, não. Eu acho que o direito imobiliário é muito amplo, é riquíssimo, e não tem necessidade imediata de recorrer a um tema de PJ, a menos que, bom, às vezes o examinador tem lá o seu momento de maldade, né? Mas eu apostaria eu apostaria que sim, entre as duas questões, pelo menos uma delas deve abordar alguma coisa de TD ou de PJ, tá? Então é importante ter na ponta da língua ali as questões de TD, das notificações, como é que faz, desses instrumentos aí, cedulares, o registro para conservação e perpetuidade, teve modificação da lei em PD. Então, eu acho que é importante ter isso aí O na marco ponta das da língua. garantias mudou algumas coisinhas, né, E isso teve umas no TD. modificaçõezinhas lá, então acho que convém dar uma olhada nisso. E aqui, para a elaboração dessas questões, Arthur, voltando a dicas, eu acho que aqui não dá tempo realmente, de verdade, da gente fazer uma coisa muito rebuscada. Eu sou sempre a favor de enumerar as palavras-chave que vão nortear a escrita da resposta. Mas aqui a gente tem que se ater efetivamente as palavras-chave daquilo que a gente vai usar para a gente não esquecer um argumento. Falar, putz, eu estou escrevendo aqui a conclusão, esqueci de enumerar um argumento aqui. Isso não pode acontecer. Então, para não acontecer, convém a gente enumerar palavras-chave para estruturar a resposta, mas aqui sem a preocupação que a gente vai ter que dedicar à dissertação, porque a dissertação vale muito mais Uhum. e a gente tem que ter tempo para elas. Agora, a gente tem que tentar fazer tudo. Tá? Então, embora o tempo seja restrito, embora a pergunta não vale tanto, vejam, aqui o diferencial é de alguns pontos e você deixar uma questão em branco, você está perdendo pontos valiosos. É. Então, não deixe questão em branco, tá? Se você não souber nada, você vai ter que falar alguma coisa, porque às vezes ali você consegue cavar um 0,1, 0,2 numa resposta que vale um ponto, e isso é a diferença entre passar ou não passar na prova, né? Isso é a diferença entre uma colocação legal e uma colocação ruim. Então, pessoal, façam todas as perguntas e todas as respostas, tá? Não deixem de fazer isso. Legal, legal. Essa decisão que você citou do plantio da cannabis para fins medicinais, ela autorizou, no caso, ter esse objeto? Foi A positivo? discussão era sobre a licitude A do objeto, licitude, né? sim. Porque a gente não pode registrar em PJ uma pessoa jurídica que tenha como objeto perseguir um fim ilícito, e Uhum, aí a divergência é: esse fim é lícito ou não é lícito, né? uhum, Para mim, parece que toda pesquisa científica, ela por si só é lícita, né? Ainda que ela tenha como objeto, né, o estudo de uma substância ilícita. Então, me parece bastante evidente, só que é importante saber desenvolver esse assunto, então convém é, localizar a decisão. Depois, Arthur, eu posso compartilhar contigo a decisão aí, você tá bom, faz circular nos seus canais aí. Eu acho que isso legal. é legal da gente ter. Manda sim. E na prova de RI, a gente tem uma particularidade, só para a gente encerrar essa questão estrutural da prova, que é muito diferente da prova de notas, é que a peça prática de RI, ela tende a ser muito mais simples do que a peça prática do notas, né? Uhum. A escritura pública, ela é um tiranossauro em comparação com um ato de registro ou de averbação. E nesse ponto, eu, inclusive corrigindo muitos simulados aqui que a gente fez nas preparações para a segunda fase, eu percebo que muitos candidatos têm a tendência observando isso, fazer uma justificativa preliminar, né, dos atos que são acessórios ao ato de registro e depois fazer uma justificativa ao final.
Então, em primeiro lugar, assim, antes de sair, geralmente a peça prática é um ato de registro ou de averbação, portanto, um ato de livro 2, né? Aí o candidato, antes de sair escrevendo o ato do livro 2, ele fala assim: olha, aqui o título foi prenotado, então foi praticado tal ato no livro um, depois foi praticado o ato no livro 2 e com base nisso foram atualizados os indicadores real e pessoal, etc., dizendo que ele tem uma visão geral sobre o assunto. E depois, ao final da peça, muitas vezes o candidato justifica, porque a justificativa aí sim ela é complexa. A peça pode ser simples, mas a peça é sempre uma síntese de um raciocínio que às vezes é um raciocínio complexo. Então o candidato fala: olha, aqui eu pratiquei um ato de registro dessa maneira, porque a gente tinha tais questões para superar que foram pensadas dessa maneira. O que eu acho a respeito dessa introdução e dessa finalização, colocando a peça lá no meio? Eu acho que pode ser legal, sim, mas eu acho que isso tem que ser avaliado no contexto do enunciado. Porque às vezes o enunciado não dá margem a esse tipo de interpretação. Então não vá com essa ideia fixa para a prova de que eu preciso fazer dessa maneira. Às vezes o enunciado está falando pratique o ato do livro 2. Então aí, se você está lá enchendo linguiça com relação ao que você fez e por que você fez, veja, você está gastando espaço da prova e está gastando um tempo valioso que você tem que utilizar, na verdade, para estruturar adequadamente a dissertação e as questões, tá? Então, se a pergunta for muito direcionada à prática do livro 2, do ato do livro 2, faça só o ato do livro 2. Agora, se a pergunta deixar em aberto, né, pratique os atos necessários. Fala, poxa vida, bom, então os atos necessários não são só os atos de livro 2. Aí a gente tem uma atualização a gente tem o protocolo, a gente tem os indicadores, a gente tem as comunicações, faz COAF, emite DOI. Enfim, eu acho que isso é legal, pelo menos, de enumerar, porque talvez isso esteja no radar do examinador como uma coisa que deixa a sua resposta mais completa, tá? Então, dá para fazer, eu acho legal fazer, eu acho que eu acho que é um diferencial entre as respostas, mas avalia, pelo amor de Deus, isso muito objetivamente em conjunto com o enunciado que for apresentado na prova. Legal, dica boa essa, porque de fato, se não pede para ter uma justificativa e você justifica, você está fazendo algo que não foi solicitado. Além de gastar o teu tempo e energia com isso, de maneira desnecessária. Eu gostei E, disso. e inclusive essa justificativa, Arthur, veja só, se na peça prática, perdão, se na dissertação a gente deve ter uma questão com uma certa complexidade acadêmica, né? Eu acho que a peça prática é o lugar para de duas uma. Ou vai aparecer um ato esdrúxulo que ninguém nunca viu nem fez, sei lá, sabe, tipo um patrimônio rural de afetação sobre parte determinada de imóvel. Putz, eu nunca vi. O professor Isaías recentemente até falou que, nossa, eu acho que teve dois registradores do meu contato, um do Mato Grosso, outro do Rio Grande do Sul, que já fizeram. Assim, tem aquelas coisas que são meio, sei lá, fora do radar, assim, sabe? Ou aparece um ato desses fora do radar, que eu não diria que são as minhas maiores apostas, ou então pode aparecer um ato até relativamente simples, mas que contém uma complicação principiológica. E aí eu acho que a elaboração da peça prática se torna interessante, né? Então eu acho que agora é um momento, acho que talvez interessante, para revisitar um pouco os princípios registrais e entender eles direito, principalmente a continuidade e a especialidade e a anterioridade, né? Porque talvez seja com eles que o examinador esteja brincando lá no momento de fazer a pergunta, né? Então, assim, ele vai colocar uma questão lá
que deixa um protocolo subordinado a outro protocolo por uma questão de anterioridade, ou ele vai colocar uma dificuldade de continuidade, porque os títulos são excludentes ou não são excludentes por algum motivo, então dá para praticar o ato. Então, eu acho que essa questão principiológica, como raciocínio prévio para a elaboração da peça prática, ela deve aparecer, tá? Então, se é Legal. difícil a gente chutar um tema, Arthur, a gente pode até falar sobre temas daqui a pouco, mas se é difícil a gente falar sobre temas, eu acho que é fácil a gente supor que a questão principiológica vai aparecer de maneira indireta na elaboração da peça prática, tá? Então, nesses 3 dias que faltam para a prova, dá tempo de revisitar os princípios registrais e dar uma olhada neles lá para a gente saber o que vai fazer. Aliás, os princípios, dominar os princípios é um dos pontos mais importantes para fazer uma boa segunda fase, né, Gustavo? Porque eles são utilizáveis em dissertação, em peça prática e por vezes até em questões. Né? Ter um bom domínio principiológico dos princípios registrais, no caso da prova do domingo, e talvez até de princípios gerais da atividade, faz E de diferença. direito Muita diferença. civil Também. e de pessoa jurídica, enfim, os princípios eles acabam mostrando para o examinador que o candidato se dedicou a um estudo um pouco mais complexo do que a simples leitura de um resumo de um PDF ou É, de uma aula. Então, realmente, é nesse momento que surge o diferencial, saber transitar pelas questões principiológicas. E os princípios também ajudam a nortear uma resposta quando a gente não sabe a resposta, né? Então a gente vai é, se socorrer dos princípios para poder falar alguma coisa sobre um tema que a gente não analisou até agora, né? Que é estranho, pode acontecer, né? Aliás, é muito comum que apareça lá uma questão com uma discussão que você ainda não observou, né? Como transitar por uma sim, questão que você ainda não viu? É recorrendo aos princípios, sem dúvida. sim, legal. Olha, a gente tem uns 10, 15 minutinhos ainda, e agora a gente pode fazer um exercício de adivinhação aqui, para pensar em potenciais temas registrais. É claro que não dá para saber, a gente sempre falamos isso, né? Não dá para acertar, para ter, às vezes, um tema que você acha que vai cair, que é potencial, nem não passa nada por ele. Mas a gente até trocou uma ideia outro dia por telefone, mas a gente pode ter alguns indícios de coisas que serão cobradas numa prova. Se você pudesse escolher 3 temas que você acha que são temas com potencial para serem indagados de alguma maneira numa dissertação, numa peça prática, temas registrais, quais você escolheria? E se você puder falar um pouquinho sobre o contexto que você imagina aí. Aqui nós estamos falando de um exercício, um momento Mãe de Ná aqui no Quinta com o DG. Mãe de Ná é antiga também, talvez nem todos entendam a Mãe de Ná, mas o que você acha que tem aí enfim, um potencial de ser perguntado, como que viria? O que você Então, Arthur, acha? você sabe que eu fico até feliz de ter sido cobrado na prova de notas o compromisso de compra e venda, né? Porque era uma das apostas firmes minhas, essa questão do compromisso de compra e venda, que podia aparecer na prova de imóveis também, pela relevância que ganhou o tema da adjudicação compulsória. E É, a gente vinha conversando nas nossas mensagens, né, tentando ali dizer o que pode aparecer, o que não pode aparecer. E eu acho que tem certos temas que transitam por várias matérias. E a adjudicação compulsória, ela era um deles. Inclusive, na minha aula de adjudicação compulsória, eu faço uma introdução que consome praticamente metade da aula para falar do compromisso de compra e venda, porque o compromisso de compra e venda ele é pressuposto depois da adjudicação. E ele tem uma disciplina complexa lá do direito civil. Então apareceu aí na prova de notas uma questão sobre isso que poderia muito bem aparecer na prova de imóveis.
eu continuo achando que na prova de imóveis, tanto para peça prática quanto para dissertação, mas principalmente para dissertação, é possível que apareça algum tema que transita por várias matérias, né? E um dos temas que transita por várias matérias é o da adjudicação compulsória, porque transita pela parte do direito civil, no que diz respeito ao compromisso de compra e venda, transita pela parte do processo civil, e transita pela parte registral. Então, a adjudicação compulsória é sempre um tema relevante, sempre vai ser. Um outro tema que é muito relevante e que transita por várias disciplinas é a questão da uso capião. A uso capião, ela tem alguns aspectos de direito material, tem alguns aspectos processuais do processo civil e procedimentais do registro de imóveis. Então, sem falar no fundamento constitucional da matéria. Então, é uma matéria que pode atrair uma riqueza muito grande no momento do desenvolvimento dos temas. Legal. E um outro tema que eu tenho apostado muito e que eu acho que está muito em alta é a questão da hipoteca. A hipoteca, ela ganhou em relevância recentemente por causa da execução extrajudicial, mas ela sofreu algumas reformas também pelo marco das garantias, e isso colocou não só a execução extrajudicial, mas a própria hipoteca em evidência. Então, questões, às vezes, principiológicas de hipoteca, que a gente deveria ter bem estabelecidas lá no estudo do direito civil, podem voltar aqui na prova de imóveis como temas fortes para a gente discorrer. Então, pode aparecer alguma questão das características da hipoteca, por exemplo, sei lá, indivisibilidade da hipoteca em face do registro de incorporação e condomínio ou de loteamento, como é que não é, características, requisitos, extinção da hipoteca. Eu acho que todos esses temas, eu acho que a hipoteca ela passa a ser um daqueles temas que a gente deve dominar por completo e que se aparecer na prova ninguém pode reclamar, falar, Verdade. nossa, o examinador aqui está tentando buscar um tema que ninguém imaginava. Não, a gente tem que estar preparado para falar sobre hipoteca com certeza. Então, eu acho que a gente deve dedicar algum tempo, alguma energia para conhecer esses três temas aí de maneira bastante profunda. E no que diz respeito à peça prática, Arthur, é aquele negócio, né? Às vezes aparece, é, como no ano passado, eu acho que no ano passado não, na prova passada, se não me engano, foi uma extinção de condomínio por ruína. Esse tipo de coisa, assim, eu nunca vi um prédio ir à ruína, né? E por isso ser extinto o condomínio. Aconteceu uma vez no Rio de Janeiro, que desabou um edifício no centro lá, a maior catástrofe e tal. Mas não é uma coisa habitual de acontecer. Então, às vezes, o examinador ele recorre a um ato muito atípico, né? Mas eu não apostaria, sinceramente, não apostaria num ato atípico. Se surgir um ato atípico, você vai ter que usar o seu conhecimento para elaborar na unha mesmo o ato registral conforme os requisitos que ele tenha. Mas eu apostaria realmente em atos simples. E aí, os atos simples, eles envolvem compra e venda, doação, as cláusulas especiais, sabe? A gente pode ter muita complexidade com relação a isso no que diz respeito à abertura da matrícula e à ordenação dos atos que devem ser praticados lá. Então, pode aparecer uma penhora, pode aparecer uma arrematação, pode aparecer uma verbação premonitória, seguida de um ato simples de compra e venda com reserva de usufruto, alguma coisa assim. Eu acho que esses atos aí, eles precisam ser do domínio, eu acho que convém a gente olhar a estrutura, ler e reler o item 76 das normas. O item 76, Arthur, do capítulo 20, é aquele que diz quais são os requisitos para o registro no livro 2 ou quais os elementos do registro. Então, data, número da prenotação, nome do transmitente, do devedor, a forma do título. Isso aqui, na peça prática, é o que vai guiar a sua peça prática. Então, marca aí esse item 76 da norma com um post-it, com alguma coisa assim,
E na hora de escrever a peça prática, não esquece de contemplar todos os aspectos que estão mencionados naquelas letras ali do item 76, porque se não mencionar alguma coisa ali, vai estar perdendo ponto. Agora, o que exatamente pode aparecer na peça prática, Jesus amado, é difícil de dizer, viu? Eu, cara, é verdade que peça prática, em tese, ou você tem um caso super atípico como esse que você citou, ou então você vai ter a peça em si como uma peça trivial, mas a questão é a solução que você vai dar para o problema, né? E claro que dentro dessa solução é importante você não esquecer de nenhum dos elementos, dos requisitos essenciais. Então eu acho que a dica que fica para peça prática é essa: se cair um caso super atípico, a mentalidade, até onde pode ir a cabeça do ser humano, ninguém tem noção desse alcance. Então você pode criar o caso mais improvável possível e aí você vai ter que contar com todo o teu conhecimento. Agora, se cair um caso, vamos dizer assim, mais trivial, mais simples, o importante é não a peça em si, claro que ela tem que ter todos os requisitos legais, mas é muito importante você pensar na solução que você vai dar, né? Qual vai ser o desfecho registral para aquele caso concreto. Dos temas que você apresentou, eu também acho que seria muito lógico, assim, vamos dizer, não que a lógica sempre determine o que vai ser cobrado, mas, por exemplo, adjudicação e uso capião extrajudicial são temas que transitam por realmente várias matérias. Você tem processo, você tem direito civil, você tem direito registral, você tem direito notarial, você tem basicamente todas as interfaces que são importantes para a nossa atividade sendo observadas nessas duas temáticas. Então, sempre é potencial tema para, enfim, para qualquer, seja para dissertação, peça, pergunta, tudo, muita coisa pode vir daqui. Agora, um tema que se fala que também eu sempre eu tô com ele na cabeça para essa prova é a hipoteca. Eu até na prova de notas a gente falava sobre potenciais coisas que pudessem ser perguntadas. Eu acharia bem interessante a gente ter alguma coisa em torno da ata notarial de arrematação, que é uma ata notarial transmissiva de propriedade. Não existe ata notarial transmissiva de propriedade. E aí criaram essa coisa para ata notarial de arrematação no processo de execução extrajudicial da hipoteca. Então, a hipoteca, de fato, muita gente até falou, né, que o marco legal das garantias ressuscitou a hipoteca, que não vinha mais sendo utilizada, e eu acho que enfim, é um tema que ele tem potencial para cair numa prova, não caiu na prova de notas, que eu achava que ali eu falei, pô, se aí você quiser uma novidade, manda o cara fazer essa ata. Olha só, é uma ata com características de escritura transmissiva de propriedade, porque ela transmite. Mas também poderia ser uma certa maldade, porque eu não conheço ninguém que tenha feito até agora essa ata notarial. Eu converso com bastante gente, não vi ninguém ainda que fez. E vai demorar talvez um tempo, é um instituto novo. Agora, pensando num aspecto doutrinário, com coisas que talvez até envolvam uma peça prática, é, é um tema interessante para uma prova registral, porque tem vários pontos que podem ser cobrados. Então, eu acho que esse tema da hipoteca e esse novo olhar que foi dado para ela, de fato, tem chance. Sim, claro. Chance tudo tem, mas a gente está tentando trazer algumas ideias aqui para o pessoal se nortear. Agora, eu acho também, aqui para caminhar para uma reta final do que a gente está conversando, que agora é um momento é, de talvez ler uma ou outra coisinha para lapidar estudo, talvez uma parte principiológica, mas eu acho que agora chegou um momento para quem vai fazer uma prova no domingo de confiar. Eu sempre falo isso, né? Vai chegando a véspera da prova, a gente tem que confiar no estudo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, anos, até décadas para algum, né? Tem gente que estuda mais de uma década, e é focar
nos aspectos organizacionais, em estar tranquilo e tal, porque não adianta, né? Pegar um monte de livro agora e sair lendo, 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 talvez a pessoa até comprometa o intelecto. Eu gosto, aí é uma questão minha, né? Deixando uma potencial, uma possível orientação. Eu acho que estudar no dia da véspera exata da prova, por exemplo, no sábado, é algo que as pessoas, principalmente para uma segunda fase, talvez não devessem fazer. Você já estudou bastante, então, pô, pega ali o dia de véspera. Organiza material, organiza o teu dia do domingo, como o Gustavo trouxe, super importante, deixar mapeado café da manhã, lanche, como vai, como, enfim, como volta depois já vai estar feita a prova, mas como vai, principalmente. E agora é procurar de maneira sutil, né, por exemplo, hoje, amanhã, revisar aquilo que você entende que tenha valor, mas sem aquela maluquice, né? Ah, não, esqueci, não vou lembrar. Não, você vai lembrar. Às vezes a gente fica com essa sensação de que pode, enfim, não lembrar de alguma coisa, mas é confiar, né? Confiar no estudo que você fez e utilizar com sabedoria esses dias aí para fazer uma espécie de uma lapidação no teu estudo e sábado partir para uma organização e um descanso mental para performar bem no domingo. Acho que é um ponto importante aí para o pessoal. Você acha que é por aí também? O que você deixar como Não, uma recomendação com final? certeza. Eu acho que a gente tem que sempre ter a noção de que não dá para revisar a matéria inteira uma hora antes da prova, né? Assim como não dá para revisar a matéria inteira um dia antes da prova, assim como não dá para revisar a matéria inteira 2 dias antes da prova. Então, tudo é um processo que tem que ter começo, meio e fim. E o momento de chegar ao fim, efetivamente, não é nos minutos que antecedem a prova. O momento de chegar no fim é um dia antes, pelo menos, né? Em algum momento, todo mundo vai ter que dar um basta, porque a prova tem horário para começar. E a gente precisa observar o estudo que a gente fez dentro do seu contexto e não de acordo com aquilo que a gente está fazendo nos minutos que antecedem a prova. Não tem cabimento nenhum ficar ali na antessala da prova com o vademecum aberto lendo alguma coisa. É, Por quê? Porque você consegue ler duas linhas, né, que são duas gotas dentro de um oceano. Então, se você não vai conseguir ter uma visão abrangente sobre a matéria, então não vale a pena ter a visão pontual de um aspecto específico. Isso não vai salvar ninguém. Isso só vai trazer mais ansiedade, porque ao ler um detalhe, você vai talvez perceber que tem um outro detalhe que você não se recorda. Eu acho que isso não ajuda no momento da prova. Eu acho que o que ajuda é a organização que você fez para revisão e que está em curso e está encerrando, de comer coisas que você come com frequência e nada de inventar assim uma coisa extraordinária, um programa muito extraordinário. É dia de ter uma alimentação leve, um horário adequado para você descansar e botar o seu sono em dia, e com isso conseguir chegar inteiro para fazer a prova lá. Tenho certeza que fazendo isso você aumenta o seu potencial de desempenho ao invés de restringir o seu potencial de desempenho. legal, concordo. Concordo. É importante a gente agir com sabedoria para valorizar todo o estudo que a gente vem fazendo nos momentos que antecedem a prova. Não adianta nada você estudar, estudar, estudar e nos 3 dias antes, 2, 3 dias antes, colocar tudo a perder com ansiedade, com falta de confiança em si próprio, com excessos. Então, com certeza, agora é o momento de ter sabedoria e de confiar no seu trabalho. Eu sempre gosto dessa ideia. Eu falo, pô, confia no trabalho que você fez, porque, com certeza, se você se dedicou, o momento da prova vai ser muito mais tranquilo. E essa ideia que a gente. Véspera de prova é sempre isso. Até, na verdade, todo momento que a gente é cobrado tem isso. A gente, Gustavo e eu damos aula, talvez você passe por isso. Você vai dar uma aula num lugar e fala, nossa, será que eu vou lembrar de tudo que eu tenho para falar? Todo mundo tem essa sensação, mas aí é aquela hora, né? De você respirar e falar, não, pô, eu estou estudando faz tempo, eu me preparei para isso, então tem que confiar no trabalho que você realizou para ter sempre uma tranquilidade
E é o que a gente espera que todos vocês tenham no domingo, quem for fazer a prova. Quem não for fazer a prova no domingo e está acompanhando para pegar ideias, que tenha essa postura, esse comportamento no dia em que for fazer uma prova de fato, ser aprovada é uma conjugação de fatores que passa, sim, pelo conhecimento jurídico, não há dúvidas disso, mas também ter um bom controle mental, um bom controle intelectual das coisas no entorno da prova, eu acho como algo tão importante quanto o conhecimento jurídico. Eu sempre digo, Gustavo, que a gente estudou, né, por muito tempo, você também. Eu vi muita gente boa juridicamente, os caras feras, talvez com muito mais conhecimento jurídico do que pessoas que foram efetivamente aprovadas, mas esse cara era bom no direito, só que no comportamental era uma pessoa que não tinha nenhum controle, não cuidava de alimentação, não dormia, não ligava para coisas que a gente fala aqui em termos de organização. E esse cara que é muito bom no direito e não observa o entorno, por vezes ele não tem tanto êxito quanto o cara que, às vezes, não é tão bom juridicamente, mas ele está atento ao entorno da importância dessas coisas que a gente conversou aqui. Então, é, isso tem muito valor. Por mais que alguns achem que é bobagem, que o importante é estudar, tem gente que fala isso, tem que estudar, tem que saber direito. Não é só isso. E eu acho que é importante a gente lembrar sempre e pregar essas informações que têm muito valor. Então, boa prova para quem for fazer prova no domingo, para quem estiver nos acompanhando aqui ou depois. Muita gratidão a quem participou aqui do nosso Quinta com o DG. E, Gustavo, obrigado você também pelo seu valioso tempo e pela clareza que você sempre transmite as informações que se propõe. Eu gosto muito da tua didática, do jeito que você se comunica. E hoje foi mais uma Quinta com o DG especial aqui com a tua presença. Muito obrigado. Obrigado eu, Arthur, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para todos que vão fazer uma prova agora no domingo. Vão com calma, tenham uma boa prova e depois passem por aí para dizer para a gente o que vocês acharam, como é que foi, como é que a gente pode ter eventualmente ajudado. É sempre legal receber esse feedback aí dos alunos na sequência da prova. Então, é isso, pessoal. Uma boa prova. Agora é hora de ter calma, botar a cabeça no lugar e seguir em frente que vai dar certo. Gente, obrigado, gratidão a todos, uma ótima quinta-feira e até a semana que vem. Valeu!